grande, grande mestre aí também. Boa tarde, galera. Bom, como eu estava falando, a gente vai estar falando ali do início do desenvolvimento motor até uma fase mais especializada, né? Vamos dizer assim, dos nossos jogadores de base, né? Então fiquem super à vontade aí para fazer perguntas para o Ricardo. Acho que é uma boa oportunidade de ele colocar o conhecimento dele em prática aí, cara. E é isso, meu. E eu acho que manda bala aí, fiquem à vontade. Tudo certo, irmão, é você postar, né? Ô, Necão, bater aquela bola lá, hein, meu. Não erra uma bola. Eu acho que agora vai, hein? Vamos ver se o nosso amigo Ricardo Fala, tudo bem? consegue chegar aí. Você tá me E vendo ou aí, não? meu, tudo jóia? Alô, alô? E aí? Tá me escutando? Eu tô, só não tô te vendo. Ah, Agora agora sim. sim. Aê, cara. Você é um cara bonito, meu. Tem que aparecer mais rápido. Com esse cabelo de quarentena, velho. Ah, tá lindo, hein? Um dia eu vou chegar aí no seu cabelo. Ixi, aqui eu já aderi, meu, raspar, que não cresce mais nada, meu. Putz, verdade, né? E aí, E como aí, é que ó, tá de ó, quarentena aí? Tudo bem com as crianças? Como é que você ó, tá ó, se Marco. virando aí? Tô bem, cara. Tô aqui numa batalha, né? Com os dois. Já fiz de tudo com pouco. Já fiz de pouco com tudo. Tamo indo aí. Temos que esperar, né? Não tem jeito, né? Até passar essa pandemia aí. O nosso foco, o meu foco principalmente é criança, né? Então é difícil a gente ter Aham. alunos, enfim. A gente tem que ter uma consciência também que isso vai passar, né? A gente tá Ah, sim. esperando aí e vai passar. Ah, o Márcio aí, ó. Marcião lindo. Esse Márcio é Ô, o cara. Marcião, abração, cara. Tem o Vou Diego do Sesc, acabar essa ó. pandemia aí, vamos armar uma, hein? Pô, demorou, tem que ir mesmo, né? Ó o Yoda. Yoda. Pô, Ricardo, fala um pouco de você aí, cara. Fala, se apresenta aí pra galera. De repente tem alguém que a gente conhece. Fala um pouco aí da sua linha que você vem desenvolvendo, em desenvolvimento motor, meu, que é muito, muito importante aí, né? Para uma base sólida aí do desenvolvimento de um tenista, desenvolvimento de um esportista, né? Fala aí um É. pouquinho. Bom, eu como, não sei se todo mundo sabe, né? Eu comecei no tênis já como professor, né? Vamos dizer assim. Eu não fui tenista profissional, não fui as classes aí que todo mundo conhece. Uhum, Jogava um pouco, batia uma bola e fui ser estagiário do Sesc, né? E aí, quando eu fui ser estagiário do Sesc, eu acabei, depois que eu fiz eu comecei a entrar no mundo do tênis praticamente, né? E aí foi que uhum. como eu já trabalhava com crianças em outros esportes, natação, eu era até professor de jiu-jitsu, você tem uma ideia como que. E eu já lia muito sobre desenvolvimento motor, todo um geral de criança, né? E aí surgiu a Bacana. oportunidade de entrar, surgiu a oportunidade de entrar no Pinheiros com o Xuxa e com. Na verdade, eu entrei diretamente com o Renato desenvolvimento. Colasso, Exatamente. abração. Na verdade, quem foi o Lé, que o primeiro que me fez o convite e Marcelo. estava passando o bastão pro Xuxa. E aí eu comecei a entrar Aham. e aí eu fui pro desenvolvimento motor, porque tinha uma professora saindo e eu entrei. E aí lá eu pude ver que o desenvolvimento motor no tênis para as crianças seria uma área que poucas pessoas tinham aqui no Brasil, né? E eu via Pouco muita coisa lá difundido, né? fora, na Austrália, na Espanha, via muitos vídeos fora, alemães, americanos, fazendo vários e vários vídeos
de desenvolvimento motor, eu falei, poxa, deixa eu estudar isso daí. E aí eu me especializei na educação desenvolvimentista, né? No Galahu e outras mais, né? E aí depois Bacana. eu fui, só uma breve aí, fui pro Pinheiros, aí do Pinheiros eu fui ser coordenador do projeto do Ludiero lá no Colégio Santa Cruz, coordenador pedagógico das crianças, né? Implantamos o projeto lá dentro do Ludiero, Santa Cruz. abração. É. E aí depois fui ser coordenador da Slice também, lá na... Bacana. E aí agora tô na Federação Paulista aí, eu vi a Thelma, vi o nosso Jarrão, amigão aí. Estamos lá no... Olha o Leandrão aí também. E estamos no Kids da Federação. Fizemos várias etapas do circuito com a Suzana, com a Thelma, com a Laís. Tô curtindo, tá bacana. E assim, e aí tem... Parabéns, galera. Show de bola. Aí eu sempre falando sobre desenvolvimento motor, né? Que é uma coisa que a gente tem que fazer, cara. Desde pequenas, as crianças têm que entrar nos esportes, tem que fazer o desenvolvimento motor, porque é importante. Não só para o tênis, que é o nosso foco aqui, mas para a vida do cara, né? Então, é uma coisa bem bacana mesmo. Olha o Kelvin aí. Boa, Kelvin. É que é isso, né? O desenvolvimento motor é pra vida inteira, né, cara? É uma coisa longa, né? Porque assim... A gente vai falar um pouquinho disso aí, até da ampulheta, você que citou Galahu, então acho que é interessante falar mais um pouco pra frente. Eu tinha... É isso aí, cara. Meu avô, né, que já é falecido, falava uma expressão que eu levo até hoje e falo, poxa, se ele tivesse vivo hoje, falava, você tá errado, né? Ele falava uma coisa assim, que falava assim, ó, não ensina truque novo pra cachorro velho. E aí depois que eu vi aquela rua, eu falei, pô, é totalmente... Sabedoria do mato, vamos dizer, da roça, né? E aí depois que eu vi aquela rua, eu falei, não, tá totalmente equivocado, que eu tenho turmas no Sesc, né, que eu trabalho no Sesc também, de iniciantes adulto, eu aplico os exercícios, claro, com a metodologia diferente, mas com grupos diferentes, idades diferentes, né? E, eu vejo com as avaliações que nós vamos falar também, uma coisa excepcional, cara. Faz bem para criança, adulto, adolescentes. E muito, muito bem coordenado, muito bem elaborado, você estruturando certinho os treinos, como a gente faz aí, a gente sempre está conversando, sempre tem jogo aí, né? Mas vamos lá, vamos começar a falar sobre um pouquinho. A gente tem que entender também, né, Ricardo? Só pegando um pouquinho o seu link aí. Hoje em dia, né, cara, pelas diversas coisas que acontecem, principalmente na cidade grande aqui, né, principalmente relacionada à segurança, as nossas crianças, elas se movimentam menos, né, cara? Como nós, assim, na nossa faixa etária e tal, brincávamos na rua, né, vários jogos, brincadeiras, subir em árvore. Então é importante a gente conversar dentro desse cenário também, né? Nossas crianças estão bem menos ativas, né? Entendeu? A gente tem um inimigo peculiar aí que se chama celular, tablets e entre outras coisas, né? E assim, ainda mais em prédios. Eu dou muita aula particular em prédios que eu vejo as crianças com déficit de saltar, de andar de bicicleta, sabe? A gente habilidades vê que motoras básicas. Que faz falta, né? Principalmente nas fases fundamentais, as habilidades que a criança tem que passar por isso. E ainda mais que essas crianças hoje em dia que estão no condomínio, que têm as condições de pagar um professor ou uma coisa, eles ainda têm, né? Na escola particular, tem algumas outras. Mesmo assim, nas escolas particulares, nas escolas do estado, aí, dos professores do estado, do município, que eu tenho vários amigos, inclusive lá no SESC, falam que o material é pouco, a galera se sacrifica muito, tem a questão dos professores que se encostam, tem os professores que querem fazer e tem várias outras coisas que impedem. Sim. E cada vez mais a criança está ficando longe da educação física, né? A quarentena hoje está mostrando para vários pais aí o quanto é trabalhoso o professor de educação física na escola. De tirar o menino do taro, de colocar, de fazer um desenvolvimento motor nas crianças, de fazer um trabalho bem elaborado, que coisa que não se tem na escola hoje em dia, né? Infelizmente, a gente está com esse grande problema aí, não só
hoje, né? Mas vem passando de um tempo aí, né? E é Sim. bem bacana que você falou sobre Bacana. isso, porque tá lutando contra essas coisas aí, principalmente a violência hoje em dia, o pessoal não sai mais, as crianças não saem na rua para brincar na rua. Então, assim, Sim, cada dia que passa é menos criança que está se desenvolvendo motoramente, né? Se sim, desenvolve muito cognitivo, se desenvolve muito a inteligência para computadores, para tecnologia em geral, tecnologias. tecnologias, e infelizmente vai diminuindo o campo motor da criança. Você vê cada vez mais Sim. crianças com menos repertório motor do que antigamente na sua época, na época de todo mundo que está Sim. acompanhando aí. Mas Bacana, cara. tem que lutar Bacana. diariamente, né? Tem que lutar diariamente, não tem jeito, né? É isso aí. Aí eu acho que até pegando esse gancho aí, até nós, treinadores, né, vamos vender esse produto para os nossos alunos de uma maneira diferente ou melhor, para incluir mais, né, para ter mais essa adesão e que eles pratiquem Até, mais, assim, como atividade extras, como atividade, enfim. Até pegando eu queria mandar um abraço pro Marco, valeu Marco Rocha. Danilo também, Danilo. Ó, o Até pegando Renato, esse link da o pergunta do Renato, Marco aqui, cara, já vamos deixa eu responder, que tem todo só pegar sentido com o o início. O Renato aqui falou uma coisa legal. Analfabetos motores, é isso. Estamos tendo vários analfabetos Infelizmente. motores, entendeu? Infelizmente. Ó, Ó, Danilinho o Marco aí, tá falando aqui, ó. Quais etapas de trabalho para aplicar em cada nível de DM? Eu acho que isso já até entra numa coisa que eu ia te perguntar também, para você falar um pouco das fases, para você falar ali um pouco mais das etapas ali, de acordo com a sua referência, que é mais do Gálavo, né? Eu leio bastante artigos, acompanho alguns artigos da revista Tênis Brasil, várias, Suzana, inclusive até eu já fiz vários não, né? Já fui convidado, já fiz um artigo para lá, tem mais 2 no forno. E o desenvolvimento motor é uma coisa meio que, para os profissionais da área, tem que saber que é um processo de evolução, né? Sequencial. Então, assim, não é você entrou hoje, você vai fazer uma aula hoje, e aí vai estar. Não, beleza, o cara tá ótimo, tá perfeito para fazer. E nisso tem as interações e as maturações da galera, né? Da criança, tem tem a questão da nutrição, tem a questão do espaço, tem a questão do professor, tem a questão do material. E aí eu fui me aperfeiçoando no desenvolvimentista, né? Para desenvolver as crianças, né? E aí, aí a gente entra nos estágios, né? Nos estágios que o Gallagher fala, das fases e os estágios, né? Começa com as fases reflexiva, rudimentar, que são de 0 até 2 anos, de 2 até 3 anos. Aí vai para fundamental, né? Que essa é a fase que nós professores, né? Que vai dos 3 até lá para os. Que a gente inicia ali, né? E depois é a fase especializada, né? Fase motora especializada, que aí ele já entra na fase de utilização da vida, da vida inteira, né? Que o Gallagher fala que é a utilização da vitalícia, né? Vida vitalícia que ele fala, né? A gente começa com as aulas de 3 anos, né? Que a gente começa com o sistema Le Petit, né? Acho que a gente já trabalha com bastante tempo isso daí. Nosso estágio, ele vai dos 3 aos 5 anos, né? E aí, esse estágio que a criança tem, ele começa a ter a fase motora fundamental. O que é a fase fundamental? Aí entra também a fase sensível da criança. Começa a entrar a partir dos 5 anos a fase sensível da criança. Importante a gente falar disso com calma também. Porque assim, bacana, ela tem. fase sensível. Ela tem a coordenação motora dela muito fora de ritmo, né? Então, assim, ela é descoordenada, ela está começando a andar, ela está em ambientes novos. Então, assim, às vezes a gente vê a criança joga uma bola, um exemplo, joga a bola pro alto e não consegue pegar a bola, e o professor fala, poxa, ela não consegue pegar, não consegue. Porque ela não tem ainda o ganho de repertório motor ainda nessa fase, né? Que é uma fase elementar. Ela saiu da fase inicial, que é a fase reflexiva, que está começando, e vai entrar numa fase que é a fase elementar. Ela começa a desenvolver, nesse período, algumas habilidades básicas, né?
e principalmente as habilidades de correr, que é locomoção, começa a ter um pouquinho da fase manipulativa, de segurar, de pegar, sabe? Aquela coisa de tentar arremessar. Então, é bem pouco mesmo, entendeu? Elas têm né, é nesse período, que é um período transitivo, que nos estágios que eles começam a chutar bola, sabe? A fazer todo um tipo de movimentação que se adapte ao corpo dela, não ao que o professor manda. Então, por exemplo, às vezes a gente está mandando a criança fazer, por exemplo, corre e salta. O corpo dela, ela não consegue uma combinação. Correr. Então, isso daí é uma atividade complexa para a criança. Fase ainda. Então, ela vai correr, e aí ela vai parar e vai pular, entendeu? Sim. E aí, a gente tem vários outros, né? Aí depois a gente entra para o estágio maduro, né? Que é o estágio que a gente começa a ter até depois tem uma pergunta, eu vou falar porque acho que o pai não está aqui, que ele me fez uma pergunta lá em Taubaté, eu vou falar que é o estágio maduro, né? É aí que já começa a entrar a fase da criança, que é a fase sensível, né? Dos 6 aos 8 anos, mais ou menos, que ela começa a ter um segmento do que ela vai fazer do desenvolvimento motor. O que é o segmento que ela vai fazer do desenvolvimento motor? Ela vai ter as progressões do que ela teve lá atrás. Então, é nessa fase que tudo que ela faz de movimentação, de habilidades motoras, ela começa a ter um grau maior de conseguir fazer as coisas. Então, ela vai conseguir agora correr e saltar, ela vai conseguir segurar a bola, ela consegue atingir, ela consegue ter uma integração das partes que compõem o seu próprio corpo. Então, por exemplo, ela vai saber se deslocar, ela vai saber o que é o lado direito, o lado esquerdo, ela começa já a entender algumas coisas que lá atrás ele não sabia fazer, entendeu? Ele não conseguiria fazer. Então, assim, essa fase é uma fase muito, muito legal, porque é aí que eles começam a ter a maioria dos movimentos fundamentais, né? E geralmente eles atingem, em média, mais ou menos aí, entre os 7 anos, eles já começam a ter uma grande... Eu estou segurando aqui, porque eu estou com o meu poste aqui, que eu improvisei. Tranquilo, vai que vai. Então, assim, são coisas que ela vai começar a ter essas habilidades de movimentos utilizando uma variedade de movimentos especializados. Agora, aí o professor já começa... salta e pega a bola, ou joga a bola, quica, bate e sai correndo e faz um split. É nessa fase que ela vai... combinações. É que ela vai conseguir fazer essas combinações de ter todo um segmento, né? E aí a gente entra nas fases, né? A gente entra nas fases. Aí tem fase de transição, fase de aplicação, que é tudo... Eu falo bastante, velho. Só se me cortar aí, eu vou falando. Imagina, velho. Imagina, desculpa. Continua, conclui. Pode. E aí ela entra na fase, pode entrar nas fases. Que aí a gente já começa a sair, chama uma coisa que chama fase de especialização, né? É a especialização de habilidades motoras. Então a fase de transição é a mais importante que tem na criança, para o nosso trabalho do tênis. Por quê? Porque na fase de transição, que ela vai ter as habilidades motoras especializadas e gerais, né? Geralmente, ela, que nem eu falei, ela começa entre os 7 anos, mais ou menos, e vai se estender até próximo dos 10 anos, mais ou menos. E também aí tem a pergunta que eu vou fazer, que é a janela de proeficiência. Que depois eu vou passar o nome do pai, tudo que me perguntou o que é essa janela de proeficiência? O que se desenvolve? O que deixa de fazer, né? Então, assim, e aí ela é nessa fase que eles demonstram todo um grau de interesse em realizar muitas ações, né? O interesse que a criança tem em realizar as ações, não que ela não tenha lá atrás. Ela vai ter lá atrás também, porque você está dando as diretrizes, né? Mas ela consegue entender e tal. Agora não, agora ela já vai querer fazer. Você vai pôr o desafio, você vai pôr todo uns jogos, você vai pôr uns exercícios mais elaborados para que ela faça. Atingir. E aí tem uma coisa interessante que aí nós professores temos que às vezes olhar para mim alguma coisa, né? A gente tem que saber o que é o controle motor e as competências do movimento. O que é as competências do movimento? A gente tem que avaliar a biologia do indivíduo, né?
que é a biologia do indivíduo? Sim, A gente tem o famoso triângulo, né? No desenvolvimento motor, a gente fala que ó, o primeiro lá em cima é a biologia do indivíduo, depois as condições aparentes do ambiente, né? O que você vai sim, ter no ambiente para poder ajudar essa biologia, do que ele pode fazer ou não. Um exemplo, você não vai pedir sim, para ele, por exemplo, subir em cima de uma grade para se equilibrar e ele para se machucar. Então, um exemplo bem banal assim, né? E depois tem os requerimentos da tarefa, que é o próprio movimento, que você, professor, vai propor a ela. Aí, a partir de todo dessa interação dos 3 pontos, começa a ter os objetivos, né? Que a gente tem que pôr, e os sim, objetivos na educação desenvolvimentista é aprender a movimentar-se, né? E aprender com o movimento, e depois tem as metas que nós, professores, temos que atingir com as crianças. O que essas sim. metas que a gente tem que atingir com as crianças? É as aquisições das habilidades motoras que ela vai adquirir através do seu comando, né? Pautado em Uhum, um trabalho bem legal, né? Tem a uhum. melhoria da atividade física e da aptidão física, ela querer, ela tá lá e, eu quero fazer, eu quero melhorar. Vai ter muitas Sim, crianças tá que não vão feliz. querer fazer, ela vai estar querendo ser feliz, e aí começa uma grande, nessa fase começa a aprendizagem cognitiva, que ela vai ver, vai olhar e vai realizar. E aí ela já começa a ter todo um trabalho, todo um Sim. background novo professor para estar junto, né? Olha a Suzana Silva aí, boa Suzana. O... Oi, Su. Um beijo, Su. Obrigado, viu? Valeu, Aninha também entrou ali que eu vi. Só Nossa, para vai te falando. complementar aí, esse lance de genótipo e fenótipo, né, cara, é uma longa história, né, cara? É uma longa história. Mas voltando ao que os meninos comentaram, até um pouco do que fazer, né? O que fazer em cada nível, o que fazer relacionado ao desenvolvimento motor em cada nível, né? Desde os pequenininhos relacionado à psicomotricidade, a esse lance que você citou de aquisição de habilidades motoras básicas, né? Até chegar numa fase de combinações ali um pouco mais já no final da bola vermelha para a bola laranja, né? Tudo isso dentro daquela ampulheta, mas de uma forma mais prática, dentro da nossa aplicação, né? É, E até chegar lá na bola verde, final de bola laranja, bola verde, fase mais especializada, né? Onde a gente começa já a colocar um pouco mais até de carga, né, Ricardo? Que é interessante a gente falar é. também disso, mais aquelas fases finais, né? E como tudo isso se enquadra na prática e na ciência, né? Deixa eu te falar uma Aí, coisa. Esse lance que você falou das janelas, dos períodos ah, sensíveis, eu acho que é interessante falar de novo, que é bacana, meu. então, deixa eu até pegar a pergunta De uma forma é do bem Sandro. resumida ali, né? É o Sandro, ele tem um menino, o Davi. Ele foi lá em Taubaté, numa etapa do. Sim, Ele do até fez pai. a. É, o menino fez, o irmão mais novo fez comigo lá Uhum. as atividades, né? Bacana pra caramba. O que é a janela de proeficiência, né? O Galahu fala que todas as habilidades que você vai fazer nessa fase motora fundamental, se a criança não atende e ela não faz corretamente todo um programa, não passa por essas habilidades, ela não tem esse tipo de Uhum. exercício, não tem as aquisições dessas habilidades no período de 7 até os 10 anos, ela cria uma barreira, que essa barreira é chamada de barreira de proficiência, né? Ela não vai ser bem sucedida nos esportes por causa dessa barreira. Isso não quer dizer que ela não vai Não. aprender. Ela vai aprender. Eu até no dia, eu falei para ele assim, quando você vai num parque, você vê as crianças andando de bicicleta, você vê criança que tá empinando, tá fazendo manobra, o cara tá Formas no meio. diferentes. E aí você compara a criança da mesma altura, a criança com rodinha, tá um pouco com medo. Essas habilidades ela não teve lá nas habilidades, no caso sensíveis dela, as HMB, as habilidades motoras Nas básicas, né? janelas. E aí vai criar essa janela. Ela não vai aprender de forma suficiente para que ela possa estar desenvolvendo. E o que serve para a gente no tênis? Cara, tudo. Porque no tênis, ele tá com uma raquete na mão. Ele tá sozinho na quadra. Ele vai ter que rebater uma bola
que não é ele que está jogando, é uma outra pessoa que está jogando para ele. Sim. Ele tem que se posicionar para bater na bola. Ele tem que bater na bola e depois tem que se reposicionar para a quadra. Tudo isso, se ele só sabe bater na bola, ele vai bater uma, duas vezes, na terceira vez, o que acontece muito, que a gente está vendo, eu vejo, não é você também, nós vamos às vezes ver os meninos jogarem. O menino tem um forehand legal, tem um backhand, saca legal. E aí começa, quando começar a ter uma troca de bola, uma coisa regular, ele não consegue, por exemplo, chegar mais numa alta, bola. mais... E aí ele não chega na já bola. percebe desequilíbrios, né? Aí o cara, aí você escuta assim, ele tá cansado. Não, ele não tá cansado. Ele não teve trabalho de equilíbrio, ele não teve trabalho de locomoção, ele só teve trabalho de bater na bola. É culpa do professor? Sim e não. Porque às vezes o professor não tem... o professor de tênis, às vezes, ele é ensinado a fazer o específico do tênis. De repente, um pai contratar um outro professor de educação física para que possa estar fazendo um trabalho especializado de desenvolvimento motor é uma opção. Ou conversar com o seu professor de tênis e falar assim, poxa, eu vi uma assim, desenvolvimento motor, e aí a questão é, o que fazer com essa criança antes, depois, trabalhar a longo prazo, porque é o que eu citei agora. O desenvolvimento motor é sempre ao longo prazo. Ele sempre vai estar começando e continuando. Vai usar para a vida toda. Até o fim da vida. A fase vitalícia. Galahu fala uma coisa que é bem bacana, que o desenvolvimento motor, ele não para, ele só evolui, só continua, né? E aí a gente tem, falando dos professores, algumas coisas que o professor pode fazer para poder minimizar isso. Então, o que as habilidades motoras, elas estão relacionadas em 3 blocos, né? Bloco do equilíbrio, locomoção e manipulação, as manipulativas. Sim. E aí, o que acontece? As habilidades de equilíbrio eu vou falar agora para o tênis. Todas as habilidades são importantes para todos os esportes. Mas o que eu vou falar aqui agora é o que eu uso no desenvolvimento motor para o tênis. Então, por exemplo, no equilíbrio, eu uso habilidades motoras e equilíbrios dinâmicos, né? Virar, torcer, esquivar, curvar, enfim. Isso no equilíbrio. De uma forma geral. Na locomoção, da forma geral. Então, o que eu faço? Eu vejo todas as habilidades que eu tenho para trabalhar, avalio a criança o que ela tem que melhorar, e aí eu vou aplicar. Então, por exemplo, o que eu posso fazer para ele bater um forehand e se manter equilibrado? Ele tem que ter um equilíbrio dinâmico. Então, eu vou trabalhar exercícios dinâmicos de equilíbrio com ele, né? Aí passa para a locomoção. Na locomoção, aí abrange um geral. O tênis, na locomoção, para o basquete, para o handball, para todo... A única coisa diferente que tem do tênis é o escorregar. Então a gente vai colocar correr, escorregar, virar para um lado para o outro, andar lateral, andar para frente, andar para trás. Tinha alguém querendo falar comigo aqui. Entendeu? Não, é isso aí. Eu acho que... E outra coisa que eu falo, né? Hoje em dia, nós temos muitas coisas que nós não tínhamos no passado. Então, que nem a Suzana e o César me convidou para falar no módulo A sobre o desenvolvimento motor. Então, assim, tem muita informação no mercado, vamos dizer assim. A internet está aí para ajudar a gente. Então, então, assim, o que o professor falar, eu não consigo. Cara, consegue, tem trocas. Por que é importante os workshops? É importante todo um tipo de congresso, até os módulos, tudo, porque você está conversando com outras pessoas diferentes, e aí você pode estar trocando ideias. Tem artigo, tem livro, tem internet, você pesquisar lá na internet. Hoje em dia não tem desculpas, né? Mas assim, uma coisa que eu acredito, assim, né? Quando a gente conhece metodologias, né? A gente já tira aquela dúvida do coach, do professor, que achar que o desenvolvimento motor não faz parte da aula, né? Que eu já vi assim. Então, ele faz parte sim, ele tem grande... a gente acredita que para formar o jogador, essa parte física, ela tem muita importância, né? Então, desde a base, desde o infantil, tem que existir
tem que entender sobre um pouco desses critérios a atingir, né, para não exigir algo que ele não consiga fazer ainda, né, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo entender esses critérios para poder ter as avaliações que nem você falou, para poder passar de nível, para sair de um elementar para um maduro, né? Isso é importante também. E como é que você faz, Ricardo, em relação às avaliações? É semestral? Como é que você tem? Como é que você analisa os dados? Quais são os critérios, mais ou menos, ali? Acende a luz pro papai, por favor. Acende a luz pro papai aqui. Abre a Para porta e cada acende a luz. nível se atingir? O que você me diz de como ter esses dados, como coletar esses dados e depois fazer evoluir essa criança? Eu costumo fazer o seguinte. Quando a criança entra comigo, né? Quando eu tô fazendo uma aula particular. Então, eu avalio essa criança logo no início. O que é essa avaliação? Dia. No primeiro dia. Bacana. Eu faço exercício de saltar, de correr. Você tem um roteiro? Eu tenho um roteiro que são os exercícios, são mais ou menos 5 exercícios de cada bloco motor que eu aplico, que a criança ela não sabe que ela está passando por uma avaliação, mas eu falo para ela para saber e tal. E aí depois de 6 meses, eu avalio essa criança de novo. Claro que toda aula é uma avaliação. Eu costumo andar com um caderninho e uma caneta que todo final de aula eu vou anotando alguns pontos. Então eu coloco lá, a criança de evolução. Não fez tal. E aí quando eu chego à noite em casa, eu passo para o computador, eu anoto e vou... Quando eu tenho muita coisa que eu tenho que passar, eu acabo deixando para um final de semana alguma coisa e avaliando, né? Eu tenho umas pizzas lá, que eu tenho um programa no computador que eu vou colocando os exercícios e ele vai me dando a porcentagem que eu tenho que melhorar. Tem os gráficos. Bacana. Você aprendi lá no Pinheiros, com o Gustavão aí, né? Com o Neto. Gustavão fera, meu. A gente fez isso e aí eu fiz um pra mim, né? Eu apliquei no Kids, que eu trabalhava no Kids, e depois eu fiz um para minhas aulas, né? E aí nessas avaliações, a primeira coisa que eu vejo que é de dificuldade, que eu vejo de, vamos dizer, extrema, é o deslocamento. A gente consegue ver crianças com um equilíbrio mais ou menos, a gente vê crianças com manipulação ok, porque trabalha muito com tesoura, com algumas coisas na escola, pinta, então assim, ela consegue ter, mas o deslocamento é quase zero. Aí você pede, por exemplo, você quer ver se a criança, um dos exercícios que eu faço, eu coloco 4 cones, cores diferentes, e peço para a criança correr de frente, de costa, de lado, para um outro e para o outro, e falando as cores. Estímulos diferentes. Cara, 90% das crianças que fazem o primeiro, se eu não ficar esperto, o que acontece? Ela cai Quando eu falo, por exemplo, a cor branca é de costas, ela dá 2 passos e cai sentada no chão. Vai fazer, quero fazer o passo tesourinha. Passo tesourinha abre e fecha. Cruza a perna, corre de frente, sabe? Toda desengonçada. Você deu estímulos diferentes? Eu faço, e aí, às vezes, aí eu começo a colocar todos os exercícios que eu faço com raquete, sem a raquete, e aí eu faço uns exercícios e pergunto para ele, qual você mais gostou? Geralmente é o exercício de manipulação. Por que eu quero de manipulação? Porque ele tá ali querendo bater na bola. Então ele vai falar assim, gostei de jogar bola, de bater. E aí a gente começa. Aí eu faço um programa, começo a fazer as evoluções, e aí depois de 6 meses, eu aplico esses mesmos 5 exercícios que eu fiz no começo. No primeiro dia. No primeiro dia, aplico no 6º mês, e aí, para dar seguimento, eu aplico outros exercícios para depois do 12º mês. Então eu faço avaliações semestrais. 2 vezes por ano. 2 vezes por ano. Às vezes, quando eu faço avaliação logo no começo da aula. Por que logo no começo da aula? Porque a criança, quando ela fica cansada, ela começa a perder a sensibilidade de algumas coisas. Por exemplo, a cognição. Então, se você faz qualquer tipo de exercício para ela, que ela tem que usar a percepção dela, ela vai lá embaixo.
Então, se eu tenho que fazer algum exercício, por exemplo, de pegar um copo, pegar um cone, Sim, jogar uma bola, sair reação. frente com uma coisa, eu faço logo no início. Porque aí, senão, eu mascaro Franciscão, meu amigo. Só desculpa que é um médico amigo meu aí. Tranquilo, um abraço, boa Trabalhei, noite. trabalhei com ele lá no PS. Já fui técnico de gesso, você acredita? Ô, Ricardo, até a Su vai, meu, acho que me defender nisso. Aí tá a importância do multisportes, né, cara? Esse trabalho de base, né? Até dentro dos eventos, né? A gente criava, criava não, a gente faz um evento que chama triatlon, né? Que existe o tênis e mais duas atividades dentro do mesmo evento, soma os pontos de todos os jogos, para estimular essa criança, meu, a ter mais essa bagagem, a ter mais esse repertório motor, né? Porque realmente nos dias atuais eles brincam muito pouco, né, cara? Não, por N fatores, né? Ah, Mas para estimular também dentro dos eventos, por que não? Um exemplo, você está realizando seu torneio, dentro do seu torneio existe um desafio de desenvolvimento motor. Você coloca lá um desafio de desenvolvimento motor na metade de uma quadra e estimula as pessoas que estão lá no evento. Opa, vai lá, você vai ganhar uma camiseta depois, vai ganhar um boné depois, se atingir tantos pontos, com vários obstáculos, várias habilidades motoras, combinações, para treinar também isso, para aumentar, para acrescentar mais para eles, entendeu? Dentro dos seus, das suas atividades, dentro das aulas já é uma coisa que a gente, meu, não tem como, né? Até os esportes, né, dentro da aula é uma coisa fácil, né, de colocar, né, numa aula em grupo, você coloca uma turma numa prática esportiva, outra turma na parte técnica, por exemplo, e, cara, troca depois. Então, esse repertório, ele vai aumentando, ele vai enriquecendo também com isso, se a gente dá mais oportunidades para eles, entende? O que você é, acha? eu acho, eu acho importante, sim, que ele tenha vários estímulos. Ele tá aí para ter vários estímulos. É que nem eu falo, né? Se ele está numa fase de transição e está entrando numa fase de aplicação, por que você não fazer com que ele faça todos os estímulos possíveis no sensório motor, em toda a cadeia motora da criança? A criança ela Sim. tem desejo de aprender. Então você vai colocar ela, por exemplo, às vezes eu vejo pai e mãe falando assim, mas ela tem inglês, ela tem a matemática, e reforço disso, reforço daquilo, e a natação. Aí eu pergunto, qual outro esporte que ela faz? Tá fazendo tênis com você. Então, assim, ela faz 6, 7 atividades Uhum. extracurriculares e 2 esportes. Então, assim, será que a criança não pode aprender já que eu falei que tem a janela de proficiência, que ela vai ter uma Sim. barreira, será que ela não pode aprender primeiro um esporte, aprender primeiro os movimentos e depois conciliar algumas outras coisas mais para frente? Eu acho Uhum. esse que a Suzana faz excepcional, fazer teatro, ela vai fazer tênis, porque ela vai Sim. se divertir, ela vai aprender se divertindo. E aí, E inconscientemente, ganhar repertório, né? inconscientemente ela tá ganhando repertório para ela, mas Exato. vocês, os professores, estão dando os estímulos necessários para que ela aprenda todas essas habilidades que provavelmente, se ela não tiver lá na base, na criança, ela vai jogar tênis. Não tem essa. Sim. Mas ela vai ser aquela pessoa que joga tênis num condomínio, que vai jogar 2, 3 games, vai jogar 10, 15, 20 minutos e vai parar porque não está conseguindo mais, porque não tem como evoluir mais, né? Agora, eu vi que, acho que é o Gustavo aqui que fez a pergunta, é o Gustavão. Ele fala, né, Ricardo, a importância dos espaços adequados de uma quadra são importantes para desenvolver ótimos exercícios ou qualquer espaço pequeno já é suficiente para ter uma boa sequência do planejamento. Então, Gustavão, depende da fase da criança. Até os 10 anos, com o desenvolvimento motor, o espaço que você tiver para realizar exercícios de deslocamento, de manipulação, cara, sim suficiente para. É que nem eu falo, antes o pequeno do que o nada. Então, dependendo do espaço, claro, a gente tem que ter o triângulo lá também, que eu já falei na área aqui do desenvolvimento, né? Desenvolvimentista, a gente tem as condições do ambiente do aprendizado. Eu vou poder, por exemplo, no Sim, sim. espaço, fazer com que ela corra, dê um tiro, ou vá para frente, ou vá para trás? Não. Mas eu posso estar, de repente, fazendo algum exercício Pode especificar, né? de sensibilização, de manipulação? Posso, entendeu?
É o que eu falo. Antes o pouco do que o nada. Tem, Bom, bacana. Obrigado, isso aí. Gustavo, pela participação aí, cara. Gustavão É, é, ô, Gustavão Ricardo, cara, é top. Gustavão é Trabalhamos monstro, junto. cara. É. Bom coach. Ô, Ricardo, cara, e na minha opinião, assim, meu, eu acredito que a gente hoje em dia tem que tentar trabalhar mais também com um profissional, cara, mais ligado a essa parte de física, mais ligado a essa parte motora mesmo, desenvolvimento motor, também, cara, é personalizado, né? Porque aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente tem muita dificuldade que a criança vá até a academia, a criança vá até o clube. Então, por que não esse profissional integrado com a gente, né? Com nossos treinadores de quadra, ver que o menino tá gostando do tênis, quer se desenvolver, opa, ele também vai até o condomínio dele e oferece essas habilidades motoras básicas, essa aquisição, ou não, especificar mais, ele já está no período de especificar, enfim, entendeu? Então esse trabalho também como uma somatória a domicílio, o profissional entregar esse trabalho também na casa do aluno, entendeu? Já que ele não pode vir até nós. Essa É, dificuldade aqui, né? eu acho bem importante, porque o que nós vemos aí fora é o motorista levando, é o pai deixando, enfim. E sempre a criança indo até o professor, indo até a quadra, indo até o clube. Por que nós, professores, não podemos, por exemplo, o cara. Epa, quase que eu derrubo aqui. Por que o professor, por exemplo, não pode chegar na casa? O menino faz lá, terça, segunda, quarta e sexta, aula no clube. Uhum. Por que o professor não pode ir na terça e na quinta, na casa dele? De repente, Sim. é o que eu falo, vai até a casa, oferece para o pai. Eu vou contar uma história que aconteceu aqui comigo no Pinheiros. Quem trabalhou comigo, olha o Lebinha aí chegando, lá no Pinheiros, sabe dessa história. Eu estava no Kids, não minto, eu estava na É, iniciação 1, e aí os meninos estavam pulando bambolê, o avô passou, viu o menino pulando bambolê e foi reclamar. Aí sim. me chamaram lá até falei, não era para falar, mas já falei, né? Tem que manter a descrição, vamos dizer assim. O motivo Fui por chamado, que que o meu neto tava pulando bambolê. é, meu, eu assim, né? Entendo, né? Eu paguei para que meu filho jogasse tênis, não para ficar pulando bambolê. E aí, numa Sim. reunião de pais, a gente explicou o que era o desenvolvimento motor. E aí, esse avô, outro dia, foi lá na quadra me elogiar e expliquei para ele e tal. Porque o que acontece? Às vezes, você chega e fala assim: ah, pai, eu estou fazendo exercício de desenvolvimento motor. Mas se você não explicar o que você vai fazer e para que você vai fazer, o cara vai falar: pô, tá pulando bambolê, tá matando a aula, tá querendo Sim, ganhar e não sim. sei o quê. Porque é o que eu Tá falo, hoje em dia enrolando. não dá mais para os pais ficarem fora do processo. Entendeu? Os pais têm que estar dentro do processo. Porque é o pai que vai te ajudar, Total. por Sim. exemplo, a quando você falar assim, o que que ele fez na educação física? Ah, eu não quis. Ah, ele comeu isso, ele fez aquilo, ficou o dia inteiro parado, e sabendo que você fez isso é, dentro do planejamento que você tem, você vai saber o que você pode aplicar ou não para esse menino, entendeu? Eu acho que Sim. assim, a gente tem o dever também de educar, que nem o Gustavo falou, olha, tá vendo? A transmissão de pensamentos. A gente tem também a possibilidade Vocês e estão o dever. interligados, meu? É que ele é um bicho nojento, vamos dizer Ô, assim. louco, hein? Ó, A gente tem senti essa. um clima aí, hein? A gente tem o dever também de falar com os pais, de educar os pais, entendeu? Sim. Então, assim, o que eu falo, eu sempre falei, acho que até a gente acompanha muito, eu converso muito com o Marco, a gente tem um grupo lá que a gente conversa. Eu acho que o desenvolvimento motor hoje em dia é pouco, entre aspas, né? É pouco utilizado e é mal visto por todo um processo, pelos professores, Uhum. pelos pais, e não dão o valor, entendeu? Nos clubes que a gente passa aí e a gente vê algumas coisas, quando você fala em desenvolvimento motor, eu já ouvi, ainda vou falar de onde foi.
Ah, é pra só Uhum. para garantir a fila, é para rodar, é para deixar a criança descansar um pouco, para ela beber água e depois ir para lá. E, cara, a gente fica. Eu, quando escuto umas Sim, coisas dessas, fico triste, porque faz parte do aprendizado. A gente tem que mostrar, a gente tem que fazer. Por que todo mundo faz lá fora e nós aqui não fazemos? Por que a gente está batendo sempre na mesma tecla que tem que ensinar, tem que ensinar, tem que ensinar, tem que ensinar o tênis? E o que vem depois do tênis? O que vem antes do tênis? O que vem em conjunto com o tênis? Só o tênis? Eu acho que isso daí é uma coisa sim. que a gente tem sempre que estar antenado a isso. E eu acho sim, principalmente, falando em Uhum. desenvolvimento motor agora, o profissional que ajudar a criança a criar Que não era antes? Não entendi. Você estava falando antes, não era desenvolvimento motor? Não, não entendi. Continua, vai. Não, eu acho assim, o que acontece muito é o pai, né? O profissional, para Hum, ajudar as habilidades motoras do desenvolvimento motor fora a quadra, fora o status, fora aquela coisa toda, vai ajudar ele para a vida toda, em todos os esportes. Que ele não sim, chegue lá e faça, meu filho é jogador de tênis, é não sei o quê, mas se ele vai utilizar isso, ele vai utilizar para a vida toda, em todos os esportes, e se for pro lado do tênis, melhor ainda pra gente, né? com certeza. Mas eu acredito já, Ricardo, que, né, você está falando aí, a gente está conversando há uns 40 minutos aí já, mais ou menos, né, de toda uma sistematização do ensino, de uma pedagogia, de desenvolvimento motor, citou de Galarrou, citou. Então é um trabalho bem sério, é um trabalho com muito fundamento, né? Será que, de repente, nós, em conjunto com os pais não devemos fazer que essa informação, que esse trabalho tão bem feito, não chegue com mais clareza para eles, para que eles entendam de repente, o objetivo e a funcionalidade do desenvolvimento motor ligado ao jogo do filho dele, né? E juntos, né? Quando o pai consegue entender, consegue visualizar por que ele está pulando um bombolê, por que ele está pulando corda, né? Pular corda é um exercício muito rico que já trabalha as três: manipulação, estabilização e locomoção juntos, né? Então, por que ele está fazendo isso ao invés de estar batendo 1000 bolas ali repetitivo e tal, né? Então acho que a gente também tem que melhorar essa ligação dessa informação até o pai, né? Já que o nosso trabalho está tão organizado, tão bacana, por que não chegar mais limpo para ele através de todas essas mídias que existem hoje, né? Eu estou aprendendo bastante nessa quarentena aqui, um pouco mais de teoria dessas coisas, de tecnologia, e fazer que opa, o que é um DM? Tem muito pai que não sabe. O que é um desenvolvimento motor? Ele não sabe. Então a gente tem que ter essa paciência e esse material também, com uma boa qualidade, para chegar para ele e esclarecer mais. E aí sim, opa, se o rapaz chegou e falou, por que meu filho está pulando corda? Né? Então ele já sabe o objetivo, ele já tem ciência, por que o meu filho está jogando handball se o tema é saque? Por quê? Ele está jogando numa estação da quadra, o jogo de handball de arremessos aqui, né? Então ele precisa entender tudo isso e eu acho que a gente precisa melhorar também nessa comunicação, entende? É. Eu acho que até o Gustavo falou uma coisa que é legal, é assim, a informação ela tem que ser repassada, não guardada. Se você tem a informação Um para o abraço, pai, Jorge. Desculpa te quebrar aí. não, bora, pode ir. Ó, o Gustavo Ô, Zani, boa, Jorge, Gu. aquele abraço. Olha a liga lá, hein, no Cartolinha. Agora não vai ter que esperar um pouco. Ó, uma, o desenvolvimento motor é fundamental para ensinar tênis. Importantíssimo a criança ter um físico organizado, estimulado, sem isso o aprendizado do tênis ficará prejudicado. Sensacional, é exatamente isso, né? E aí, através das ciências, da ampulheta, das fases, a gente consegue perceber o que cada criança pode atingir em cada nível, né? E aí, através de um método, de um sistema, ter um roteiro de critérios a ter essas avaliações e o que a gente pretende atingir também, não só do tênis deles, né? Não só de técnico, tático, tático, técnico,
dessas avaliações também físicas, né? Desenvolvimento motor também, né, Ricardo? O que você acha? Eu acho, assim, uma coisa que eu sempre falo, quando você faz uma coisa que você não entende e tá lá, entre aspas, para enrolar, nem você, nem o aluno aprende. Então, o que você tem que fazer, tudo que você tem que fazer, você tem que estar mostrando para o pai, para o filho e para toda a cadeia que você está produzindo alguma coisa. Você tem que colocar todo mundo no... eu tenho um menino, ele é muito forte. Mas ele não vai conseguir fazer. Às vezes nós subestimamos muitas crianças. A criança não consegue, por exemplo, saltar com o pé só, fazer alguma coisa. As características das crianças, se você não der o exercício para que ela faça o que ela tem dificuldade, de uma maneira correta, centrada, ela vai precisar, por exemplo, do físico dela. Por isso que estamos lá, né? Nossa função também é dar essas... É de facilitar esse processo para elas, né? Às vezes perguntar para um pai, para a mãe, o que a criança está comendo, o que ela está... Às vezes, as meninas, principalmente meninas, elas têm muita vergonha de ficar perto dos meninos. Hoje em dia, não mais, né? Mas você pega a criança... O que a menina tem? Às vezes ela tem só ela, é filha única. Aí o professor quer colocar ela para fazer tudo no meio... Acabou de chegar a criança. Então, também tem que organizar o sentido de ver o extra, o ambiente, as capacidades e as habilidades que você vai colocar dentro da sua aula. Não é colocar... eu vi lá vi o Ricardo e o Índia falando de desenvolvimento do motor, legal, vou lá fazer o desenvolvimento do motor. Para quê? Para quem? Entendeu? Tem muita coisa aí que... O que eu vejo muito é, por exemplo, as pessoas confundirem desenvolvimento motor, que é para habilidades motoras, para esporte específico como o tênis, como treino físico. O cara dá um treino físico e fala, isso aí é desenvolvimento motor. E as verdades não é. Ou o cara tá dando desenvolvimento motor e tá falando pro pai que é um treinamento físico. Porque ele não sabe expor o que é o desenvolvimento motor. Se você pegar, hoje em dia, tem o livro do Galahu, que é Educação Física Desenvolvimentista para Todas as Crianças. Eu até tenho ele, depois eu vou pegar e mostrar aqui. Ele fala de uma maneira muito ampla e específica cada habilidade motora, de cada esporte, do que você faz. Cada estágio, cada fase. Fala da primeira infância, fala da segunda infância, fala as diferenças que tem de meninos com as meninas, quando a menina que vai entrar na primeira infância, que na segunda infância, a puberdade, então tem tudo isso. Porque às vezes eu falo assim, legal, a gente está fazendo desenvolvimento motor, todo mundo vai fazer. Mas se você chegar, hoje em dia, cada vez as meninas estão entrando na menstruação um pouco mais cedo. Tem dia que a menina não quer nem conversar. E aí você programou uma aula que ela tem que pular, saltar, correr, bater, não sei o que, ela não quer fazer. E aí, o que você vai fazer? Qual que é a sua ferramenta para, se você não entende estratégia. A criança, se você não está entendendo o jovem, se você não conhece. Eu acho assim, para quem quer começar, é uma dica, né? Para quem quer começar a entender o que é o desenvolvimento motor no tênis ou em qualquer outros esportes, você tem que começar a entender o que é a criança. O que é a maturação, o que é a primeira e segunda infância, quais as diferenças de meninos e meninas, porque são todos teoricamente iguais até os 6, 7, 8 anos que você olha por cima. Se você colocar uma menina e um menino vestido com boné, com a mesma camiseta, com a mesma bermuda, são todos iguais. Mas o que você vai fazer para diferenciar alguma coisa? O que você vai fazer para tentar fazer com que essa criança jogue? Entendeu? Hoje em dia, é fundamental, é muito importante que a criança se organize. Inclusive, até a Suzana e é muito legal a CBT começar a colocar o desenvolvimento motor para dentro da confederação pela ITF, todas as coisas, porque é muito bacana. Você vê isso da Suzana, do SEGA, da CBT, e na Federação Paulista também, com o pessoal lá, a gente faz as reuniões lá, a gente faz umas discussões, e sempre cai alguma coisa no momento motor para as crianças, a gente fica lá discutindo, e sai com cada coisa excelente, né? Não, é isso aí, é importante a gente entender também, né, qual é o nosso grande objetivo, né, que é, primeiro, a massificação desse esporte, né, e depois a formação desses jogadores, né, então entender como que o desenvolvimento motor
dentro de cada fase, como a gente já citou, de cada etapa, estágio, enfim, aí, citamos aí até alguma coisa de ciência, enfim, pode trazer na formação desse tenista, né, Ricardo? Né? É, Então não é uma coisa só de falar de habilidades motoras básicas, né? Mas entender cada etapa para dar realmente os critérios ideais para que ele se atinja de uma maneira adequada, né? Uma pedagogia de desenvolvimento motor também, né? Então, a mesma avaliação que você faz para uma criança de 5 6 anos, não pode ser para uma criança de 10 12 anos, né? Que estão já em outra fase, outro estágio, né? Já tem outros objetivos a se atingir, né? eu só pegar um gancho aqui, ó, o Ludiero aí, falando do Ludiero, ele entrou aí na. O Marco perguntou Ô, uma coisa Ludiero, aqui. um abraço, cara. Valeu, hein? Um abraço pro Obrigado. Neto. Ó, o Leba também, Lebinha. O Marco perguntou assim, ó, qual o ponto ideal para que o aluno chegue à destreza motora? Eu acho, na minha opinião, e seguindo, não tem uma destreza, um ponto ideal, né? Eu acho que, como eu falei, né, É, você vai usar para a vida toda, o que você tem na sua aula é fazer com que essa criança, dentro do seu objetivo, dentro da sua estrutura de planificar todos os treinos, é que ela evolua cada vez mais, dependendo da idade dela, da fase que ela está inserida, do estágio que ela está inserido e como ela vai passar para o próximo estágio. Porque sim, o Raul fala lá, né, dos 7 aos 10 anos, ela está no estágio. Então, dos 7 aos 10, você vai fazer com que essa criança evolua motoramente falando, né? De uma maneira que ela sempre vai estar evoluindo.